Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas na minha primeira live. É um prazer ter todos vocês aqui. E hoje a gente vai tratar de um assunto bem pertinente para muitas famílias. Mas deixa eu me apresentar. Sou Ana Vim, especialista em educação com base na neurociência. E eu vou trazer hoje um tema para vocês que foi muito solicitado durante aquela enquete que eu fiz com vocês, que é por que o seu filho enrola na hora do dever de casa. Então vamos juntos nessa? Eu vou trazer as razões e dicas práticas também e soluções que você vai poder aplicar já essa semana aí na sua casa. E para a gente entender esse tema, que talvez seja uma aflição sua também aí, então posta nos comentários se essa é uma dor sua, se você enfrenta essa dificuldade na hora do dever de casa com seu filho, que eu quero te conhecer melhor. A gente precisa entender sobre habilidades executivas. Então eu vou dar um tempinho aqui que o pessoal está entrando, porque esse início desse assunto é a chave de tudo que a gente vai falar até o final da nossa live. Enquanto isso, eu quero saber se quem é mãe, quem é pai. Para quem não é mãe, é pai, essa live também é interessante porque vocês vão entender o funcionamento do cérebro e vão poder, inclusive, né, futuramente, quem sabe, também evitar algumas atitudes que a gente tem que prejudica as nossas relações, não só com os nossos filhos, mas também no nosso dia a dia, né? O cérebro gere a nossa vida e a gente vai entender um pouquinho disso hoje. Então, vamos começar? A gente tem que falar primeiro, para a gente falar sobre desenvolvimento infantil e de pré-adolescente, de jovem, a gente precisa entender como que se processa o cérebro desse jovem, dessa criança. Porque tem uma diferença do cérebro dele para o nosso. O nosso, que já é um cérebro adulto, ele já está constituído, já está formado, já está desenvolvido. E o cérebro infantil, não. O cérebro infantil, ele está em desenvolvimento. E isso faz uma total diferença. Né? A gente nasce com aquele aparelho cerebral já formado. Para deixar isso bem prático, bem fácil de entender, eu vou comparar com um carro. O seu filho, ele vem com a carroceria toda pronta. Então, pensa que você ganhou um carro de uma rifa, ganhou uma Mercedes, aquele motor zerado, aquela carroceria brilhante, tudo pronto para sair andando por aí. Mas acontece que você não fez autoescola, então você não sabe nem ligar a ignição do carro, você não sabe passar a marcha, você não sabe como usar o acelerador. Então, apesar de você ter a capacidade de andar pelas ruas do Brasilzão aí afora, de carro, você não vai fazer, sabe por quê? Porque você não tem habilidade. Então, a gente tem que entender, a primeira coisa é que capacidade e habilidade são coisas distintas. E isso acontece com o cérebro do filho de vocês. Ele nasce com o aparelho cerebral, todo mundo nasce, então, com essa capacidade de aprender, mas ele não nasce hábil para sair usando esse cérebro a todo vapor, a 100 por hora. Então, talvez seja por isso que o seu filho resista para começar aquele dever de casa, que ele tenha dificuldade de insistir numa tarefa, porque esse aparelho, ele contém todas as habilidades funcionais que a gente precisa. Tudo que a gente precisa na vida e que a gente quer para os nossos filhos está aqui, ó, gerenciado nessa parte aqui do nosso cérebro, essa parte que a gente chama de córtex pré-frontal. Então aqui dentro está esse aparelho que eu estou falando para vocês. O seu filho nasceu com esse aparelho, ó, nessa região daqui. E o que tem aqui dentro? Tem todas as funções que ele precisa. Tem a função para controlar a impulsividade, tem a função para ele ter o controle emocional, tem a função para ele iniciar uma tarefa, para concluir uma tarefa, para controlar a impulsividade. Então, sabe aquela criança que corre atrás da bola, que não pensa, não age? É porque tem essa habilidade aqui ainda não tão bem formada. Se o seu filho, você faz o jantar e fala assim para ele, filho, olha só, você está sentado aqui na frente dessa folha, aí na escrivaninha. Eu quero esse dever pronto, aí você faz aquela cara séria, né? Eu quero este dever pronto assim quando eu acabar o jantar. Quando eu acabar o jantar, eu vou te chamar e esse dever tem que estar pronto. Aí você volta, a criatura está do jeito que estava a folha. Do jeito que você deixou, tá a folha. Aí você tem vontade de surtar, né? Não, você tem vontade de dar na criança. Mas talvez, o que ela tenha? Ela não tem habilidade de iniciar tarefa
bem desenvolvida ainda, que faz parte desse aparelho, desse aparelhamento todo cerebral que está aqui, ó. Então, agora que você já sabe disso, você vai sempre pensar 2 vezes e vai ter um olhar mais empático pelo seu filho. Eu já começo te pedindo isso nessa live, porque isso é fundamental. O seu filho não vem pronto para ter aquele comportamento ideal que você espera. Aliás, nem a gente. Pensa comigo. Eu, como mãe, eu queria ser 365 dias do ano, 24 horas do dia, todos os minutos, segundos da minha vida, a melhor mãe, aquela mãe que não grita, que não dá uma de louca, que não castiga, que não pune, né? Não. A gente não vem mãe, a gente nasce mãe quando nasce um filho. Então a gente não vem com manual, não vem com receita de bolo. Do mesmo jeito, o seu filho também não vem pronto, mãe. Ele ainda vem pior, porque ele não vem com o aparelho cerebral desenvolvido. A gente já tá com o aparelho pronto e a gente dá piti na rua, a gente se desentende com a amiga. Então, por que o seu filho, a gente vai subestimar a capacidade dele de gerenciar a própria vida? Ele não tem. Ele não sabe ainda como gerenciar o próprio comportamento, a própria emoção. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje com você está direcionado não só para as tarefas escolares, mas para a vida do seu filho, para o relacionamento entre vocês dois. Então, muito se fala hoje educação parental positiva, e é bem por aí. Que a gente aplica na escola, né? Porque o meu foco é desempenho escolar, e ajudar as mães, os pais a melhorarem essa questão do dever de casa, né? do desempenho escolar, mas tudo isso você pode aplicar na vida. E quanto mais você aplica na vida do seu filho, mais ele vai ter um desempenho escolar melhor, porque no final das contas você vai estar fortalecendo essas habilidades executivas. Então, o que são habilidades executivas? É todo esse processo cerebral que capacita o seu filho para planejar, para focar, para ter controle emocional, para conseguir iniciar uma tarefa, para conseguir concluir uma tarefa. Então, a gente já viu que esse aparelho está aqui, nessa região. Mas acontece também que esse aparelho está na região de cima do cérebro, mas a gente tem a região de baixo do cérebro, que é onde está toda emoção. Aqui, ó, deu piti na rua, te fez passar vergonha no shopping, é aqui que ele está acionando. Mas é aqui também que ele dá o afago, que ele dá o cheiro, que ele dá aquele sorriso gostoso. Então, aqui é emoção e aqui é razão. Mas aí também tem um outro problema que eu vou contar para vocês. Aqui vem o bolo saído do forno. Quando o seu filho nasce, já vem quase tudo pronto. Aqui, que é onde interessa pra gente, que é a razão, vem precisando de fermento. O bolo não está pronto. E quem coloca o fermento, quem ajuda a deixar esse bolo grande, fofo, gostoso, somos nós. É você, pai, é você, mãe, avô, avó. E a boa notícia é que apesar desse bolo não vir pronto, e tem aqui uma outra característica que eu vou contar para vocês. A gente tem muito essa ideia, né? Quem tem mais de um filho vai se identificar com o que eu vou falar agora. A gente tem mania de comparar os filhos, né? Eu aqui em casa, eu dizia que os meus filhos, na média, eram 7. Um comia tudo, o outro não comia nada. Não me dava problema na escola, outro tinha medo de fugir da professora, e sendo professora. Então, era 7 porque dava uma equilibrada, porque os filhos são diferentes. E por que são diferentes? Porque cada um nasce com esse aparelho cognitivo que eu estou falando, que está aqui, que tem todas essas habilidades. Mas cada um nasce com elas, umas mais potencializadas, outras mais enfraquecidas. Então, que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos, que são as nossas características. Eu, por exemplo, sou super organizada, sou virginiana, então eu tenho toque com organização. Eu sou repleta de homens da minha casa, 2 filhos e um marido, desorganizados. Por mais que eu tenha trabalhado organização e habilidade executiva nos meus filhos, chegou aqui, ó, num contento, mas não chegou no ideal. Então, isso é um outro ponto que eu trago para vocês. Como tem essas diferenças de habilidades e o seu filho não é você, você é alguém que ele vai se espelhar, mas ele não é você. Então, a primeira coisa que você tem que buscar também é a flexibilidade. Você não vai buscar o ideal. Aqui eu não vou trazer receita de bolo, não vou trazer fórmula milagrosa, porque isso não existe. Seu filho não é robô e nem nós somos robôs. Então, a gente está sujeito a erros, né? E a gente vai aprender com esses erros.
Então, você tem um filho que é super organizado e outro que é desorganizado, um filho que é super focado, mas o outro também é super extrovertido. Tudo isso está aqui, ó, dentro dessas habilidades cognitivas. Então, a gente já tem que partir do princípio que todo mundo tem pontos fortes, ou seja, habilidades cognitivas fortes e outras habilidades fracas. Então, a gente vai ter que se empenhar em quê? Em fortalecer aquelas que estão mais fracas. E a gente pode fazer isso, sabe por quê? Porque a natureza nos dá aí um papo de 20, 22 anos para esse aparelho do seu filho se desenvolver por completo. Aí agora você deve estar com vontade de fugir dessa live, escapar, desligar, porque eu acabei de dar uma notícia para você que você vai ter que esperar, sei lá, se o seu filho tem 8 anos, 12 anos para esse processo acontecer. Não, aí agora eu te trago uma boa notícia, porque essas habilidades executivas, apesar de umas vierem, ó, meio capenga, meio precisando daquela ajudinha, daquele fermento para esse bolo crescer, algumas, elas também são super impactadas pelo ambiente externo que a gente vive e que esse filho está exposto. Aí eu pergunto para vocês, coloca aí no comentário, quais são os 2 ambientes externos? Então, tudo que seu filho ouve, escuta, cheira, sente, observa, tudo isso está interferindo no desenvolvimento cerebral dele, dessa região aqui das habilidades executivas. Quais são os 2 ambientes que o seu filho está mais exposto? Pergunta fácil, de professora que quer que todo mundo tire 10. Tem 2 ambientes. Seu filho vai passar, inclusive, num deles, pelo menos 12 anos da vida, que é a casa e a escola. E se eu estou falando para você que essas habilidades são profundamente impactadas por esses 2 ambientes, tem que se ter um cuidado com a exposição que você está submetendo o seu filho. Porque a cada movimentação nessa ambientação, você vai estar produzindo um efeito nessa criança, nesse jovem. Então, traduzindo em A mais B. Se o seu filho está exposto no ambiente que ele sofre muita crítica, que o foco é só no resultado, mas não no processo, né? Aí o seu filho está lá empacado, ele até quer fazer, ele é pouquinho responsável, quer fazer o dever de casa, mas ele olha para a folha olha para ele não desenvolve, não desenrola, ou então, e aí quando vem a nota é baixa. Mas desse inteirinho para estudar para a prova, você fica assim, olha, não vai estudar não? Preguiçoso. Ó, não vai ser ninguém na vida, hein? Não estuda não, que não vai ser ninguém na vida. Aí vem a nota baixa. Pelo amor de Deus, gastei uma fortuna de professor particular, você me aparece com essa nota? Não tô acreditando. Você está de recuperação, já tá com o pé na recuperação. Aí você fala isso em casa. Aí na escola a professora fala, ó, tem uma galerinha aí, sei não, hein? Tô achando que vai reprovar. Continua assim, nem recuperação vai dar jeito, porque tem professora que tem esse discurso. Mas isso sendo falado semanalmente, diariamente, mês a mês, ano a ano, vai produzindo conexões cerebrais. No meu perfil eu falo muito conexões cerebrais. Por quê? Tudo que o seu filho observa, sente, cheira, ele vai traduzir em conexões cerebrais. É como se ele tivesse aqui um gravador que vai registrando tudo por meio dessas conexões. E a gente tem uma máxima na neurociência que neurônio que dispara junto se liga. Então, se você fala isso, pum, acionou um neurônio, uma célula ali no cérebro. A professora também fala isso, o pai também fala isso, o professor particular também fala isso. Aquilo, ó, eles vão se unindo e vai consolidando essa mentalidade no seu filho de incapacidade, de ansiedade, de falta de autoconfiança. Então, consegue perceber, gente, o impacto que tem a fala de vocês dentro de casa? Não tem como uma criança, ouvindo esse discurso, evoluir. Eu tive vários alunos particulares, eu nunca tive aluno particular que precisasse de menos de 8,5. Os alunos meus precisavam de 9,5, 10. Eu nunca tive nenhum aluno que não tirou. Aí vocês perguntam assim, a Ana é melhor, sabe mais do que o outro professor? Não. Mas eu não usava essa fala com os alunos. Porque essa fala não leva o aluno a se sentir capaz, a perceber que ele está num mundo de descobertas, onde o erro é permitido, onde o acerto é muito bom, mas o erro é permitido, o tentar é o principal. E aí você continua com esse discurso.
Como que seu filho vai evoluir? Não tem professor particular que dê jeito. Você pode botar em zilhões de aulas de reforço que não vai ter resultado. Porque você não está nem entrando nos sintomas. Você está, assim, colaborando para o insucesso. Isso aqui não é para apontar o dedo para ninguém, não é para culpar ninguém, porque eu já agi assim. Eu falo que isso aí são quando a gente castiga, berra, surta, negocia, implora, promete. Tudo são estratégias de amor para a gente fazer o nosso filho acontecer, porque a gente sabe que é importante ele ter um desempenho escolar, né? A gente sabe que isso aí realmente tem até artigos que falam que realmente crianças que têm um desempenho melhor têm maiores chances de sucesso. A gente sabe disso. Mas a gente não pode pensar só nisso. Com esse discurso, eu acho que quem está aqui provavelmente está porque sabe que esse discurso não está funcionando. Então, o que eu trago de novo para vocês? Uma nova linguagem. A gente tem que mudar essa fala com essa criança. Porque sermão não está resolvendo. E por que sermão também não está resolvendo? Eu não sei se vocês sabiam, mas o seu filho escuta quase nada do que você fala. Quase nada da fala é escutado. Porque a gente é visual. O cérebro funciona por forma de imagem. Quem acompanha meu Rios sabe que eu sempre coloco uma figura, porque a figura vai ficar mais registrada na cabeça do que eu estou falando. E eu falo em 1 minuto no Rios, né? Então já é pior ainda. Então o seu filho, ele grava o quê? O seu gestual. É a primeira coisa e o que mais, dá um impacto nele. É o gestual. Depois do gestual é o tom de voz. E aí você usa aquela cara feia, aquele tom raivoso. Seu filho, ele não está te ouvindo a parte principal que você quer que ele ouça, que é o direcionamento, né? Você está apontando para o que ele está fazendo de errado, mas ele não está te ouvindo. Ele está olhando a sua raiva, o seu gestual, o seu tom. Então, só por isso, o sermão, a briga, o discurso muito combativo já não funciona. Porque, e como eu falei para vocês, que a cada registro repetitivo, o cérebro se junta aí, os neurônios se unem para consolidar, ele está registrando que toda vez que ele vai fazer o dever de casa, por exemplo, se ele odeia matemática, empaca matemática, e toda vez você traz esse discurso conflitante com ele, o cérebro já nem presta atenção mesmo, porque ele já registrou tudo que você faz e ele acha que não precisa mais prestar atenção em você, porque ele já conhece, ele já consegue prever. E toda vez que o cérebro consegue prever alguma situação, ele se desliga. Ele literalmente sai de cena e aí o seu filho, você tá falando por um ouvido e tá saindo pelo outro. E aí nunca essa conversa vai levar algum progresso, vai levar adiante. Então, esse é um ponto. E aí quero apresentar para vocês uma nova fala. Eu desenvolvi um método chamado de DAC, que eu apelidei de DAC, que é o diálogo afetivo colaborativo, baseado em todas essas pesquisas que eu já fiz, da minha vivência como mãe, como educadora. Então, esse método afetivo colaborativo é um método que você vai quebrar esse padrão de sermão, de uma fala muito cobradora. Então, você vai partir do afeto para conseguir a conexão com o seu filho e aí sim a colaboração. E esse afeto vai gerar um afeto por parte dele. Essa colaboração vai ser você colaborando com o seu filho para acionar uma colaboração com ele. Porque quando você usa o sermão e esse discurso raivoso, você aciona a parte do cérebro que é reativa. E você não quer reação. Você quer recepção. Você quer que o seu filho recepcione aquilo que você está falando. Então você precisa acionar uma parte do cérebro que não seja a reativa. Então você vai acionar a parte que é da empatia. Vou te dar um exemplo bem prático. Quando você fala, e já é uma dica aí para quem quiser anotar. É só uma inversão na frase, mas você aciona lados diferentes do cérebro. Quando você fala para o seu filho, ele está lá, vou dar uma situação prática que todo mundo já deve ter vivenciado. Vou dar 2 exemplos, de uma criança pequena e de um adolescente, né? Que eu não sei qual a idade dos filhos de vocês. O seu filho está com o dever de casa, mas ele está sabendo que lá embaixo, no prédio, os amigos estão brincando. E ele está doido para brincar, ele está querendo, a última coisa que ele quer é fazer o dever de casa.
Então, ele já não está, né, muito de boa vontade. Ou então, o seu filho adolescente tá louco para ficar na rede social, tudo que ele não quer fazer é aquele trabalho, aquela pesquisa que ele tem que entregar. Se você fala para o seu filho mais novo assim, você não vai descer enquanto você não acabar este dever. Ponto final. Não tem discussão. Você sabe que você tem que entregar o dever. Você vai perder ponto se você não entregar esse dever. Olha só, observa o meu gestual, o meu tom de voz. A criança já acionou todo a parte reativa dele. Isso já é uma questão também de evolução humana, porque o cérebro, quando capta esse tipo de fala, ele tende a se proteger. E a forma como ele vai fazer é o quê? Ou é o combate, ou é se desligar. Mas se você fala, então olha só, eu comecei pelo não. Não, você não vai fazer, não vai descer enquanto não fizer o dever. Você não vai brincar enquanto não fizer o dever. Então eu comecei pelo não. Aí eu inverto. No DAC, né, nesse diálogo afetivo, colaborativo, você vai falar de modo totalmente diferente. Você vai dar um sim, que a gente chama de sim condicional. Sim, você pode, filho, eu quero que você relaxe, eu adoro que você interage com os amigos, você precisa relaxar, você hoje já fez tanta coisa. Sim, mamãe deixa você descer. Olha o meu tom de voz já diferente, meu gestual. Mas, aí vem o mas, porém, contudo, todavia. Mas, a gente tem que acabar o dever primeiro, você vai ter que acabar, né, filho? Por que você tem que acabar o dever? Aí você joga a pergunta para ele. Quando você joga a pergunta para ele, você está fazendo o seu filho fortalecer a habilidade cognitiva da metacognição, que é refletir sobre a própria vida, entender como gerenciar a vida. Você está fortalecendo, então você está jogando para ele pensar. Não, você não está dando a resposta como no outro caso que eu falei. Ó, se você não fizer o dever, você vai perder ponto. Não, ele tem que refletir que ele vai perder ponto, para ele começar a ter uma noção de autogerenciamento da própria vida, mesmo pequeno. Então você vai jogar essa pergunta e você usou sim, sim. Quando você acolhe esse sentimento, você fala, filho, eu sei que você gosta de brincar com os amigos, mamãe vai deixar você brincar, você pode sim, mas vamos terminar o dever? Assim você desce, você vai mais tranquilo, com a sensação que já está tudo certinho, tudo pronto. Porque se você não fizer o dever, filho, o que vai acontecer? Aí ele vai falar para você. E aí você já acionou outra parte do cérebro, que é a parte colaborativa, a parte da empatia. E a chance de você ter essa colaboração é muito maior. Então, o que o DAC, que é o diálogo afetivo colaborativo, ele propõe? Você acolhe o sentimento da criança, você pergunta para ela como é que ela está se sentindo, por que ela está chateada, por que ela está frustrada. No primeiro momento, quando a criança é pequena, a gente vai direcionando, porque muitas vezes ela não sabe nomear o sentimento. Mas é importante que com o tempo ela aprenda a nomear esse sentimento para ela se conhecer e ela conseguir lidar com as próprias emoções. E aí você vai tentando que essa criança exponha. Às vezes ela está assim no auge do estresse, do piti, já jogou estojo no chão, já esperneou, já falou que odeia a professora, que não aguenta essa matéria, que quer trocar de escola, já falou que odeia o pai, que odeia a mãe. Aquele drama todo. Todo sentimento, todo comportamento esconde um sentimento. Então eu quero que vocês façam 3 perguntas para vocês nesses momentos. Primeira coisa é ter paciência. Aí você vai falar, é fácil falar, né? Não é difícil pra caramba, gente. Mas você teve paciência para desfraldar, paciência para ensinar a amarrar o cadarço, paciência para ensinar a andar de bicicleta. Então a vida de mãe e de pai é paciência. De quem cria, né? Porque tem criança aqui, às vezes, pela avó, quem cria é paciência. Então a primeira coisa é ter paciência. E acho que eu sou super religiosa, então eu encaro essa maternidade como assim, um exercício de paciência mesmo que Deus me colocou nas minhas mãos. Depois eu quero que você faça, nesses momentos de estresse, 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: por que meu filho está agindo assim? Qual é o sentimento que ele esconde? Então é essa a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que eu quero ensinar para o meu filho? E a terceira pergunta é: como eu posso ensinar o que eu quero para o meu filho? Porque com esse diálogo afetivo colaborativo, você encara esses momentos difíceis como missão mesmo. Uma missão de você ajudar o seu filho a aprender a ser resiliente, que é a melhor forma de ser bem-sucedido na vida.
você vai aproveitar essas oportunidades para ensinar ele a se adaptar, a se ajustar nesse mundo que não é fácil de viver. E quando você faz essas perguntas, isso depois com o tempo é no automático. É sempre que você vai conseguir fazer? Não. Vai ter dias que o teu filho vai te tirar de sério, vai ter dias que o DAC não vai ter solução nenhuma. Tem dias que o tal tapete dentro de casa não tem jeito. Mas quanto mais você fizer isso, menos rompante vai ter e mais resultado também vai acontecer, porque isso é um processo a longo prazo. Você está buscando autonomia em todos os sentidos do seu filho, mas isso é uma construção. A criatura não tem nem o cérebro desenvolvido, gente. Como é que já vai sair dando conta do recado? Então, é importante que você faça essas perguntas, porque a gente, usando esse diálogo e abraçando essa educação positiva, você está buscando o quê? Transformar sentimento, que no momento é um sentimento desregulado, né? O seu filho está usando só essa parte aqui do cérebro que eu falei para vocês, que é a parte emocional. Então, ele está inundado no mar de emoções, mas vai tentar transformar isso em lição. Disciplinar, preste atenção agora que eu vou falar para vocês, não é punir. Disciplinar vem de discípulo. Discípulo é aluno, gente. Então, nós somos os professores e os filhos são os alunos da nossa vida. Então, a gente vai levar como missão ensinar esse aluno. O maior espelho que o seu filho tem dentro da vida dele é você. É o pai, a mãe, é o avô, a avó, é quem cria. É o maior espelho que ele tem. O que não quer dizer que ele vai ser sua cópia. Mas você é o norte, o melhor norte que ele tem, o melhor caminho que ele tem para seguir. Então, tudo depende de você. A verdade é essa. Se você apresenta para ele uma ambientação, um lar de apoio, de suporte, de aconchego, que abraça esse sentimento, você vai dizer sim para o sentimento e não para o comportamento inadequado. A gente não quer ser permissivo. O seu filho precisa de limite, porque esse limite também conduz ele, barra a impulsividade que às vezes ele pode ter, ajuda ele a trabalhar com as frustrações, a conseguir esperar, que muitas crianças têm essa habilidade cognitiva da espera muito pouco desenvolvida. Então é preciso limite, mas você vai acolher o sentimento. Vocês não acolhem o filho de vocês quando leva um tombo, rala o joelho, né? Só amor? Então aquilo é corporal, é visível, é muito fácil de vocês identificarem o sofrimento do filho de vocês. Mas agora vocês também precisam perceber que o filho de vocês também sofre quando não consegue fazer o dever de casa. O filho de vocês sofre quando tira uma nota baixa. O filho de vocês sofre quando não sabe se controlar num parquinho porque não soube esperar a vez. É sofrimento. Então, é preciso que vocês acolham esse sentimento que ele está tendo aquela reação porque ele não sabe lidar com isso. Sabe? O adolescente está inundado num mar de emoções, né? Eu não vou nem entrar muito na adolescência aqui porque é uma live só para adolescente. Mas é preciso. Naquele exemplo que eu falei que eu ia dar do adolescente, por exemplo, o maior drama dos pais hoje em dia, né? O celular é ótimo e tudo e tal, mas a gente dá o videogame, a gente dá o celular, e aí depois a gente compra o problema pra gente, né? Porque a gente não consegue controlar isso dentro de casa. Aí o seu filho adolescente, ele tá lá fazendo o quê, gente? Tem duas chances aí também pra vocês acertarem. Ou jogando videogame, ou nas redes sociais, né? TikTok da vida. E aí, tem uma coisa que eu vou trazer de novidade, uma única coisa de novidade dos adolescentes que eu vou falar pra vocês. Todo pai e toda mãe tem uma pinimba porque o adolescente está fazendo o quê? Adora dormir tarde. A madrugada adentro, né? E você sabe que a criatura tem aula de manhã e que o negócio não vai dar bom. E quem acompanha meus rios já sabe também que o sono não existe desempenho escolar bom sem sono reparador de qualidade. Porque é durante o sono que a gente fixa o conteúdo dado em sala de aula. Então, o seu filho está aprendendo também durante o sono. Mas a criatura quer dormir à noite. Aí você fala, não tem jeito. A pessoa não é irresponsável. Meu Deus, joguei pedra na cruz, não é possível que essa criatura, faço tudo, sou uma boa mãe, bom pai, trabalho pra caramba, dou de tudo pra essa criatura, inclusive dei o videogame, o celular, e não adianta, não tem consideração, não é. O adolescente, por uma questão fisiológica, de desenvolvimento corporal, ele é notívago, ele gosta e tem preferência pela noite. Então, já entenda isso. O adolescente, ele gosta de dormir tarde, ele precisa de mais horas de sono, é assim que funciona. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que
tomar cuidado, porque a gente precisa do sono reparador para aprendizagem. Aí você vem com o quê? Vem ali com a barra, põe aquela carranca na cara, já berra, já ameaça, já fala que vai tirar o videogame, que vai esconder por um mês, que vai quebrar a porcaria, que vai tirar o celular durante uma semana, um monte de promessas, inclusive ameaças que a gente não cumpre, né? Porque pai e mãe de hoje em dia não conseguem viver sem o celular. Né? Eu não sei nem como minha mãe sobreviveu só com o orelhão, né? E a maioria, eu sou da época do orelhão e o orelhão vivia quebrado. Quem é da minha época sabe o que é orelhão. Mas a gente não consegue nem viver sem esse contato com o filho, né? A gente precisa estar monitorando, até por uma questão de emergência. Então já é uma ameaça que não vai ser cumprida. O que você vai fazer? Nessa versão que eu quero que você deixe para trás, você viria, né, com tudo em cima. Com o DAC, a primeira coisa que você vai fazer é a linguagem não verbal. Você dá aquele, se você for uma pessoa bem-humorada, que sabe, que é uma pessoa que gosta de contar piada e tal, melhor forma de quebrar é com humor. E aí você vai e fala, pô, filho, cara, vamos combinar, assim, eu não quero ser aquela mãe chata, não é meu perfil, eu não quero ser aquela mãe que fica ali só, entendeu? Só tirando, ameaçando e tal, não é meu jeito, isso vai estressar você, vai me estressar, mas não tá dando, meu amor. Eu não posso fazer vista grossa porque sono é importante, você vai acordar amanhã cedo, vai chegar cansado, vai enrolar para ir para a escola, então vamos combinar, olha só, eu sou tão legal que eu vou deixar na sua mão decidir, a gente vai fazer um acordo. O que é bom aí para você poder relaxar, porque eu sei que a tua geração aí, não tem jeito, esse TikTok, eu acho também legal você interagir com os amigos. Eu também falava pra caramba ao telefone, meu pai falava que a conta de telefone ia ser um absurdo, porque eu gostava de bater um papo, então tudo bem, ó, beleza, ok. Mas eu preciso que você durma, então me fala aí, qual é o horário bom, assim, razoável, obviamente, né, não vou te dar 100% de chance aí de decidir, mas a gente vai decidir juntos. Qual horário que dá para você relaxar e também dormir um horário razoável para você acordar bem para a escola. E aí você coloca essa responsabilidade na mão dele. Claro que a bateção de martelo é sua, mas ele vai entender o recado. E o adolescente, a partir do momento que você aciona essa fala que apoia, vai ficar gravado sim. Essa fala que apoia, você tá jogando a responsabilidade da vida dele na mão dele. Então, o adolescente, ele precisa, é uma fase em que ele tá se descobrindo, tá descobrindo o mundo por conta própria. Esse olhar é super necessário, porque a gente também não quer um filho que não saiba se posicionar, se colocar, e é nesse momento também que ele tá aprendendo a argumentar, a gerir a própria vida, então isso é fundamental. Mas você tá dando oportunidade de decisão para ele. Você não tá tomando decisão sozinho, entendeu? Eu quero que você durma, ponto final. Isso não vai funcionar. Então, agora um recado para quem tem filho pequeno. Quem tem filho pequeno, quanto mais cedo você trabalhar essas dicas que eu tô dando, desenvolver essas habilidades cognitivas com esse diálogo colaborativo, afetivo, menores vão ser os seus problemas na hora da adolescência. Porque se você começa com o sermão desde cedo, é claro que a curto prazo isso funciona. A gente tem um poder sobre uma criança de 4, 5, 6 anos. E olha lá, hein? Porque as crianças de hoje em dia já estão, assim, muito mais espertas do que antigamente, né? Quem tem filho eu tenho uma sobrinha neta de 4 anos que, vamos combinar, não aceita não fácil não. Mas a minha sobrinha, ela já lida, já traz esse diálogo para dentro de casa. Então, porque quando chegar na adolescência, senão vai ser aquele adolescente que bate porta, que, entendeu? Chega junto e te afronta. Então, a curto prazo, um sermão, um diálogo mais raivoso, mais combativo, vai até funcionar para o que você quer. E outra, tem muitos pais e muitas mães que assumem de tal maneira a vida dos filhos que, se o filho não fez o dever de casa, dita a resposta para não perder ponto, por exemplo. E aí eu te pergunto, o que está sendo construído desse jeito? A gente quer os nossos filhos prontos para o amanhã, para a vida, ou a gente quer os nossos filhos prontos para tirar uma nota boa e passar de ano, e é isso, né? E até quando você vai conseguir gerir a vida do seu filho? Você vai conseguir estudar matemática o tempo inteiro com ele? Né? Você que odeia matemática também? Então a gente tem que preparar o filho para a vida.
Então, isso é o que você tem que ter em mente, né? Que a gente vai trabalhar essas habilidades cognitivas e fortalecer para o seu filho futuramente ser capaz de gerenciar a própria vida, de saber usar o cérebro como um todo, a parte de cima e a parte de baixo, a parte racional e a parte emocional, de modo equilibrado, porque a gente não quer nem que ele só use essa parte racional, para também não ser uma criança muito rígida, aquela criança que, quando vai tomar um sorvete, ele queria sorvete de chocolate. Aí você chega na sorveteria, não tem chocolate, mas tem morango, doce de leite, abacaxi, goiaba, todos os sabores menos chocolate, mas não aceita. Já emburrou. Por quê? Porque só foi desenvolvida essa parte aqui, sem usar a parte da empatia, a parte do jogo de cintura, que está aqui, ó, na parte da emoção. E quando que isso acontece? Às vezes quando tem uma mãe ou um pai muito rígido, como esse que eu estou falando, ou é uma mãe muito perfeccionista, que se a criança saiu do 3 para o 4,5, não vê progresso, porque não foi o 7, que é a média. Não vê evolução. Então, a gente tem que partir primeiro dessa fala, então, acolhedora, abraçar. A partir desse diálogo afetivo, você vai, e dessa linguagem verbal e não verbal, do tom de voz ameno, você vai acolher esse sentimento, acolher essa criança, criar essa conexão. E aí, quando você vê que seu filho está desarmando, que o gestual dele vai desarmar, ele vai parar de chorar, ele vai se acalmar, e aí sim você vai, então, redirecionar o comportamento inadequado. Depois que ele se conectou com você, ele vai estar mais propenso a te ouvir e a colaborar com o que você quer. Porque a gente não está sendo permissivo, a gente está acolhendo o sentimento, sim para o sentimento e não para o comportamento, porque a gente precisa ensinar o seu filho, a gente não é o professor que eu falei, né? Então a gente tem que ensinar os nossos filhos. Então, eu quero que vocês pensem e reflitam muito sobre isso, se faz sentido para vocês. É só vocês se colocarem no lugar do filho de vocês. Se você chega do trabalho super estressado, se aborreceu com algum chefe ou com um colega, e aí você quer desabafar com o teu parceiro ou com a tua parceira, aí você fala, pô, me aborrecia, doido para contar a história. Aí o teu parceiro, a tua parceira também tá cansado, tá vendo Netflix, não tá muito afim de dar papo pra você, e chega e fala, deixa pra lá, esquece, vida que passa, ele é chato mesmo, deixa pra lá. Você vai se sentir não acolhida, e aquilo vai ferir seus sentimentos e vai fazer você se fechar em si mesmo. A gente não quer isso pros nossos filhos, a gente quer criar uma relação estreita, que eles possam contar com a gente em todo e em qualquer momento. Eu não sei aqui, eu fui casada na igreja, então foi na alegria e na tristeza que eu prometi. E a gente promete para os nossos filhos isso, na alegria e na tristeza, hoje e sempre. Né? E essa relação só é construída com esse diálogo afetivo colaborativo. É uma via que anda junto, entendeu? Não pode ser direção contrária. Não pode se cruzar, não pode, entendeu? Perpendicular, tem que andar ali, junto. É isso que vai fazer a diferença, que vai fazer a transformação em tudo na vida de vocês. No desempenho escolar, na leveza, na harmonia, que vai vir aos poucos para a casa de vocês. Então, quanto mais vocês aplicarem no cotidiano diário do filho de vocês, mais você vai estar fortalecendo essas habilidades. E como é que vocês podem ajudar isso, além desse diálogo acolhedor? Se conhecendo. Tem vários testes, né? Que eu não vou apresentar aqui para vocês hoje, mas você mesmo já se conhece. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar, antes de tudo, antes de começar com o diálogo afetivo colaborativo, você tem que primeiro eliminar toda e qualquer causa que possa estar existindo, que está atrapalhando aí esse dia a dia. Seu filho está com fome, com sede, cansado, irritado, brigou com um amigo, tinha uma festa que ele não podia ir, então, tudo isso, Então, por quê? Porque se o seu filho chega com fome da escola, você já quer que ele faça o dever, aí você está pedindo, né? Está pedindo para dar ruim. Dá logo um lanche para esse garoto. Se seu filho chega cansado, deixa ele dar uma relaxada de uns minutos para começar o dever de casa. Tem que também ter flexibilidade. Eu falei daquele caso do menino que não fazia o dever de casa, não queria iniciar a tarefa, porque os amiguinhos estavam brincando no prédio. Se você sabe que os amigos só ficam ali, seu filho chega 6 horas da escola, os amigos ficam até 15 para as 7 brincando no play. Depois todo mundo sobe para jantar e não desce mais. Se você sabe que é a única oportunidade do seu filho de interagir,
negocia com ele. Deixa as regras claras, os limites, as consequências. Deixa ele pensar o que vai acontecer se ele não fizer o dever, mas deixa ele brincar. Porque ali também na brincadeira, se você não permitir, você está deixando ele de oportunizar também chances dele desenvolver também essa questão cognitiva. Porque é ali que ele vai trabalhar empatia com o amigo, que vai trabalhar a frustração, que vai trabalhar a administração de tempo, que ele vai ter que esperar a brincadeira, que ele vai ter que aprender a ter controle emocional quando ele não fizer o gol e o amigo fizer. Então você também está deixando de dar a oportunidade deles de crescer. Então, entendeu? Agora, se tem um monte de dever de casa, aí você vai trabalhar essa questão com ele. Hoje não dá porque você tem um monte de dever, e amanhã você tem que acordar cedo. Hoje você teve futebol, teve balé, inglês, enfim. Tudo você tem que levar em conta para analisar o contexto. E a outra forma também de você ajudar é se conhecendo. Porque todo mundo tem essas habilidades. Essa habilidade a gente vai levar para o resto da vida. E o bom que eu falei é que a gente vai poder dar uma acelerada nesse desenvolvimento cerebral que demora aí mais ou menos 20 anos para acontecer. A gente não quer isso, né? E como é que você vai ajudar também, além de ter essa nova forma de conversar com o seu filho? Se você é uma super organizada e o seu filho, infelizmente, puxou ao lado desorganizado do pai, você pode emprestar esse senso de organização para o seu filho. Você pode mostrar para ele onde ele colocar o dever de casa por fazer, uma pasta para o dever que tem que ser feito, uma pasta para o dever que é para ser entregue na escola. Se a sua filha, por exemplo, tem dificuldade de iniciar tarefas, não é só na hora do dever. Provavelmente ela também tem dificuldade de acordar cedo para ir para a escola. Ela tem dificuldade de entrar no chuveiro. Então faz um quadro de horários para ela. Tem vários na internet, qualquer dia desse eu vou postar aí como fazer um quadro de tarefas. Preferencialmente com fotos dela. Tira uma foto dela escovando o dente. Tudo que ela faz, tudo que ela não começa. Uma foto dela tomando banho. E aí você coloca mais ou menos o horário e deixa. E aí ela vai olhando aquele quadro, lembrando do que precisa ser feito. Se ela esquece de fazer o dever, que fica rolando e rolando, coloca um bilhete na escrivaninha. Fazer o dever assim que chegar a tal hora. Você combina uma hora com ela. Quanto mais você trouxer a sua filha para participar da vida dela ou do seu filho, entrar em acordo, como é que vai ser essa gestão. O que você acha, filho? Você prefere fazer antes de jantar ou depois de jantar? Também tem que dar um pouco de liberdade e responsabilidade, né? Para ele aprender a gerir a própria vida. Parece bobeira? Pô, vou fazer um quadro de horário para lembrar minha filha de tomar banho, levantar da cama, fazer o dever. Para quem tem essa habilidade executiva de iniciar tarefas pouco desenvolvida, é uma super dica que eu dou. Porque você tem que pensar, não subestime. O seu filho está com dificuldade porque ele está em desenvolvimento cerebral. E isso é uma característica dele. Enquanto o outro pode ser... Você pode ter outro filho que acorda e levanta, se apronta em 2 minutos. Mas, de repente, é um que se descontrola facilmente. A professora criticou, já está chorando. Aí você tem que trabalhar um outro ponto. Uma outra habilidade executiva. Entende? Então, tá fazendo sentido aí, gente? Põe aí, participe para saber o que vocês estão achando, né? Porque... E se vocês também tiverem alguma pergunta, alguma situação que vocês passem em casa, coloque aí que é a oportunidade agora. Então, a gente já viu aqui, diálogo afetivo colaborativo, usar o gestual, verbal e não verbal, acolher esse sentimento, se conectar com a criança, e aí sim, quando os ânimos acalmarem, você entrar com redirecionamento. E outra, tem dias que seu filho não vai poder ser redirecionado na hora que cometeu o ato falho, não. Não tem dias que não dá, o negócio não dá, não vai funcionar. Aí espera no dia seguinte. Tem que também saber, ter esse feeling para saber quando que é o momento oportuno para fazer isso acontecer. Além disso, você pode contribuir, olha para si mesmo, vê o que você tem de habilidades fortes, que de repente são fracas no seu filho, e tenta usar isso para ajudá-lo. E também, se você é uma desorganizada e seu filho é desorganizado, também acontece uma outra coisa. A gente tende a ser solidário quando a gente se identifica com uma habilidade cognitiva frágil no seu filho. Porque provavelmente isso nunca vai ser um ponto forte em você ou nele. Vai ser assim, por isso que eu falei, não é o ideal. Vai chegar num meio termo, vai chegar num joinha. É isso. E aí, você não ajuda, né? Porque você entende. Aí ele é desorganizado que nem eu, puxou a mãe. Ah, deixa pra lá. Aí vem aquela
vai fazer que nem eu, que cheguei a passar ferro numa folha de dever de casa do meu filho, porque eu fiquei com vergonha de entregar a folha pro professor. Porque eu falei, não tem. Chegou num estado assim que, meu Deus do céu. Aí eu passei, botei um pano de prato em cima da folha, passei para aquilo e minimamente apresentável. E fui trabalhando. Meu filho é uma perfeição de organização hoje em dia? Não é. Mas já desce com a roupa suja, já guarda o sapato no armário, já tem uma mesa, uma escrivaninha joinha. É a minha escrivaninha? Não é a minha escrivaninha, mas é uma escrivaninha joinha. Em compensação, é a pessoa mais focada da face da terra. Um foco muito melhor do que o meu. Então é isso, gente. A gente vai compreendendo o nosso filho, ajudando ele a perceber o que ele pode melhorar, o que não pode melhorar, como ele pode melhorar, dando as possibilidades para a gente substituir tudo que é cognição negativa, tudo que é conexão cerebral que foi consolidado, que a gente quer desfazer, com apoio, com palavras de incentivo, com elogio sincero. Então eu vou dar uma outra dica aqui para vocês. A gente subestima também o elogio, gente. Ou então a gente elogia da modo errado. Porque tem técnica para elogiar. A neurociência nos mostra que tem técnica para elogiar. E eu vou contar o caminho das pedras para vocês. Sabe quando seu filho, você fez tudo isso, você fez o DAC, eu vou fazer tudo que a Ana tá falando, porque tá fazendo sentido para mim. Você acolhe, você abraça, você aconchega. Ok. Aí o seu filho, que... Eu vou falar matemática, gente, porque a minha formação é português e inglês. Então, eu particularmente sou aquela pessoa que não gostava de matemática. Então, eu jogo a coisa para matemática. E aí, o seu filho também, que nem eu, também não é chegado a matemática. Mas ele tira um 8. Gente, ele estava com 3, com 4, apareceu com 8. Qual é a sua primeira reação? Uhul! 8! Tirou 8! Natal! Aí... Porque é a reação natural. A gente vibra mais do que o filho. A gente fica mais feliz com 8 do que ele próprio. Mas aí, o que você ensinou para o seu filho? Qual foi a parte que você acionou do cérebro que você fortaleceu? Não fortaleceu. Porque você focou no resultado. Antes de comemorar esse 8, você tem que comemorar o processo. Porque o seu filho provavelmente não estava tirando 8 porque ele não conseguia sustentar a tarefa, porque ele não conseguia focar, porque ele não conseguia, enfim, fazer aquele meio. E você focou no resultado. Então, como que você deveria elogiar? Você tinha que falar o seguinte: filho, olha só como é que eu estou muito orgulhosa de você. Você está vendo que toda dedicação sua valeu a pena? Eu estou muito feliz. Veja só, filho, olha como é que o esforço, olha onde o esforço que você fez te levou. Eu tinha certeza, você perdeu muito tempo estudando. Eu sei que não foi fácil, não. Foi difícil pra caramba, né? Nossa, você perdeu aquele final de semana, ele fazendo tudo que é dever. Mas viu como é que valeu a pena? Tinha certeza que ia dar certo. E quando não der, você também vai trabalhar para ter uma conversa de empatia que mostre que errar também é possível. Se ele saiu do 3 para o 4,5, também você vai comemorar, porque você está comemorando no meio, não está comemorando o resultado. E foi uma evolução, foi 1,5 ponto aí à frente. E aí você está fortalecendo o quê? A habilidade cognitiva, que é exatamente essa, de sustentar a tarefa, a metacognição, que é aprender a olhar o que fez de diferente dessa vez, que deu resultado, é a autoanálise. E aí ele vai fazer conexões cerebrais, aqui que agora que vem o mais legal. Quando isso acontece repetidamente, o cérebro vai estar registrando, pô, o caminho das pedras foi esse. Preciso fixar isso na cabeça dele que esforço, prática é importante. E aí você vai estar consolidando isso na cabeça dele e ele vai passar a usar. Do mesmo modo que se você dá uma palavra de incentivo, de apoio, de afeto, você vai estar substituindo aquelas falas que você teve no passado, que uma professora que bloqueou ele com uma determinada aprendizagem, você vai estar substituindo por essa fala positiva e vai estar abafando essas conexões dentro do cérebro. É preciso que haja isso. Porque senão, sabe aquelas pessoas que têm horror a uma determinada coisa e já é adulto, idoso? É por conta disso. Porque ficou consolidado de tal forma, sabe aquela coisa de uma mentira, às vezes a pessoa não tem nem dificuldade. Quantos alunos meus sabiam toda a matéria, mas vão para a prova
tão apavorados, com tanta falta de autoconfiança, que lê e não consegue entender. Ou a professora trocou o modo de perguntar aquilo, já se apavora, porque não tem controle emocional. A habilidade de controle emocional não está bem desenvolvida, não consegue passar por uma situação de estresse, consegue. E aí, depois que vem a prova, que aí a conversa, meu Deus, deu mole aqui. E fica danado porque sabia a questão. Por quê? Porque não foi sendo trabalhado isso, o controle emocional. Para tirar uma nota boa, gente, não é aprender a somar 2 mais 2 são 4. É todo um processo, é tudo isso junto. Aliás, essa é a parte principal. É esse processo de aprendizagem que leva a apreender de fato, né? A conseguir captar aquele conteúdo. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas então tem que ficar muito atento a isso, porque senão o aluno fica com bloqueio. Se ele estiver ouvindo muito esse discurso de que o resultado é importante, que o resultado é importante, que o resultado é importante, não vai. É como quando você tem um filho que está se apresentando, vai se apresentar na escola, né? Mas o seu filho é tímido pra caramba. Aquilo ali está indo forçado. Mas aí você está lá na plateia e você já sabe que ele está passando por isso, aí você senta na frente e faz isso, ó. Dá um sorriso e faz isso. A comunicação já está feita. Você já deu o joinha que ele precisava. Você já deu aquele suporte que ele precisava. Do mesmo modo que se você chega da escola, né? Você nem pergunta, você nem dá boa noite pro seu filho. Você já abre a agenda dele, já quer ver a nota da prova aqui, que você gastou um dinheirão de professor particular e tá querendo o resultado. Aí você olha aquele 5, você fala assim, não acredito. Pronto, não precisa falar mais nada. Você já criou o próximo bloqueio para a próxima prova. Se esse 5 você tinha esperança de virar um 7, um 8, já atrapalhou seu meio de campo aí, hein? Vou te falar que você já botou uma pedra no caminho. Porque você já acionou quem? Os neurônios da negatividade que estão aqui, consolidados no cérebro dele. E você deu chance para eles estarem aí na frente dessa corrida. E tá deixando aqueles neurônios positivos para trás. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, vamos recordar. Eu quero que vocês, hoje, eu faço um convite, vocês a mudar a atitude de vocês. A usarem essa fala mais afetiva. Pode ser começar por um tom de voz, por uma predisposição melhor a ser mais paciente, a se perguntar por que você agiu, pisou na bola aquele dia, porque vai pisar, porque a gente é humano, a gente também cansa, tá de mau humor, às vezes a gente está atribulado no dia a dia. Então, mas se perguntar e tentar também se questionar como poderia fazer diferente, ter esse olhar mais empático em relação ao seu filho, porque existe essa causa e existe a solução, que é essa mudança dessa logística dentro de casa. E se você também gosta desse tipo de assunto e quer trazer também outros assuntos para a gente debater, posta, manda no direct para mim, né? Já teve algumas mães que pediram sobre adolescência, então eu vou preparar uma live sobre adolescência. E foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, que queira colocar alguma coisa que eu possa responder ainda nesse finalzinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fez sentido para vocês? Posta aí no comentário se valeu a pena, se deu para entender um pouquinho dessa dinâmica cerebral, do quanto que isso aí impacta a vida do filho de vocês. Né? É uma questão mesmo de desenvolvimento, né? Mas tem solução como tudo na vida, né? Ainda bem. Gente, então, vou encerrar por aqui. Beijo grande. Fica com Deus. E até mais. Beijo cheio de afeto. Tchau, tchau.